Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos iniciando mais uma aula do ESTAD. Esta é uma aula aberta para que as pessoas tenham também uma noção do que é o Seminário de Educação Teológica à Distância. Há algum tempo eu não trabalhava via Facebook, que eu gosto muito, mas hoje nós precisamos, e o ESTAD, Seminário de Educação Teológica à Distância, foi pensado para todos aqueles e aquelas que desejam ter um seminário, fazer um seminário de excelência, de qualidade, com a profundidade, ortodoxo, mas que não tem condição de estarem durante a semana. Então num seminário presencial. Então este seminário foi feito para você. E caso você queira se matricular, basta que você ligue ou mande uma mensagem, melhor dizendo, para o WhatsApp. Isso é o WhatsApp, 9203-7604. 9203-7604. Então esta é mais uma aula onde nós estamos estudando o Pentateuco, que os judeus chamam Torá, a instrução, a lei. E dentro do Pentateuco nós já estamos no fim. Nós estamos estudando o livro do Deuteronômio, que quer dizer segunda lei, uma série de sermões que Moisés fez nas planícies de Moabe para a segunda geração. A primeira geração morreu por causa da incredulidade, e agora, 40 anos depois, Moisés está, 38 anos para ser mais preciso, Moisés está de novo na fronteira da Terra Prometida, e ele está com 3 sermões, 3 séries de discursos, onde ele está ensinando a nova geração para que elas não cometam os pecados de seus pais. Então Deuteronômio é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento. E o Pentateuco é a base de toda a Bíblia. Então nós vamos ler no capítulo 15 do Deuteronômio. É claro que a gente não vai comentar versículo por versículo, mas a gente vai dar uma visão do texto completo. Então diz assim: ao fim de cada 7 anos fará remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá de seu próximo ou de seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho pode exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quita-los-á, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que eu hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito,
Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que a Tua bênção desça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos aprender e ensinar de forma honesta, de forma correta e com a Tua bênção em nome de Cristo. Então, para quem chegou agora, eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para mais uma aula do Estado. E eu vou colocar aqui o nosso WhatsApp. Estou tentando aqui, mas que é 85 9 aí 92 03 7604. Então aí você tem o nosso WhatsApp, é só o WhatsApp, para você que deseja se matricular. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje. Esse é um texto que fala do ano sabático, ou o ano da remissão. A referência aqui é ao ano sabático, que concluía cada ciclo de 7 anos no ciclo do jubileu. O que aconteceu? Deus, em sua lei, ele estabelecia que a cada 7 anos deveria haver o perdão das dívidas daqueles que se endividaram, que empobreceram e que por causa disso precisaram trabalhar, precisaram até se agir como escravos. Deus abençoe a irmã Keila. Muita gente em Israel, eles, quando perdiam tudo, quando ocorria uma desgraça, uma doença, a perda de bens, então eles se vendiam como escravos, e aqueles que tinham mais dinheiro os compravam. Na verdade era uma espécie de contrato de trabalho, e estas pessoas acabavam ajudando aquele que havia empobrecido. Só que havia o ano sabático. A cada 7 anos, Deus abençoe, a cada 7 anos, então havia o ano sabático. E neste ano, as pessoas deveriam perdoar as dívidas do outro. Então o objetivo, quais eram os objetivos? Que a pessoa diz assim, rapaz, então é muito bom. A gente vai dever, e aí Deus prescreve uma lei, um ano, onde a pessoa, o credor, aquele que emprestou, aquele que contratou um escravo,
ele tem agora que perdoar a dívida. Então muita gente, por não conhecer bem a Bíblia, acaba fazendo a ela críticas injustas. O que acontecia aqui era o evitar da exploração do menor pelo maior, do que não tinha pelo que tinha. E que durante aqueles 6 anos em que a pessoa trabalhou, ela já tinha pago todo o empréstimo. É que durante aquele tempo de trabalho como escravo, ela já tinha pago tudo. Então Deus mandava perdoar a dívida. Porque, na verdade, a pessoa já havia pago. E bem pago. Então, por que de 7 em 7 anos? Para que os espertos não pudessem escravizar as pessoas para sempre. Seus irmãos mais pobres. Não pudessem também abusar, cobrar mais do que o que era necessário. Então, a cada 7 anos, as pessoas tinham que perdoar. E um dos objetivos era evitar os extremos. Era o que a gente chama manter o fiel da balança. Era evitar que um que tinha dinheiro ficasse mais rico. E aquele que não tinha ficasse cada vez mais pobre. Então haveria uma divisão de classe social em que uma tinha demais e a outra tinha de menos. Então esse era o objetivo do ano sabático. Era evitar que alguém saísse na frente, que alguém disparasse, que que houvesse uma oligarquia, que houvesse um governo de poucos, como infelizmente há hoje em quase todo mundo. As grandes riquezas estão concentradas nas mãos de poucos, enquanto que a pobreza está na vida de milhões, trilhões de pessoas. Então, o objetivo desse ano sabático era justamente isso, não deixar que um disparasse e que ele amealhasse tanto dinheiro às custas do trabalho do outro, e ele ficasse cada vez mais rico e o outro cada vez mais pobre. Então Deus estabeleceu que a cada 7 anos, os que haviam emprestado, os que tinham dinheiro, que eles perdoassem a dívida, para que aquela pessoa tivesse fôlego para começar a sua vida, para recomeçar. Aquele que tinha se vendido como escravo, feito um contrato de trabalho, ele já pagara a dívida, então agora ele ia começar a ganhar para ele. Aquele que tinha uma dívida, mas já tinha pago, por causa dos anos que se passaram. Então, de 7 em 7 anos havia isso, para dar um freio no que estava ganhando demais, permitir que aquele que vinha lá atrás, na pobreza, recomeçar sua vida e chegasse perto, para que um não tivesse de mais e o outro de menos. Então, outra coisa era a prática da generosidade. Diz assim: quando entre ti, a partir do versículo 7, houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá,
não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Deus estava ensinando a uma preocupação com o próximo, a sermos generosos. Vivemos um capitalismo selvagem, onde as pessoas devoram umas às outras e onde o que vale é ganhar, é lucrar, é o quanto eu lucro. Mas Deus diz para não esquecer daquele que empobreceu, daquele que está na miséria. E Deus diz, olha, ajude, estenda sua mão. Riqueza, capacitação intelectual e tudo mais é dom de Deus. Eu não posso viver numa sociedade como uma ilha, querendo tudo para mim, sem me importar com aqueles que estão sofrendo. Então nós precisamos hoje de gente generosa, de gente que se importa com o próximo. Nós vimos aí na hora da pandemia quanta gente passou a se importar com o seu próximo, mas como nós temos pessoas ainda que se importam única e exclusivamente consigo, com seus lucros, com a sua empresa. Né? Regis, Deus abençoe, Regis, seja bem-vindo. Então ele diz assim, guarda-te de que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Deus já está dizendo o seguinte, tenha cuidado. Tem sempre aquele esperto, aquele que ele já prevê tudo. Ele está antenado para a maldade. Ele está sempre conectado. Então, em Israel, tinha gente que achava o seguinte, olha, eu posso ajudar. Mas, para eu ajudar, não é para mim ser índio. Mim não conjuga verbo. É para eu ajudar. Então, o que acontece? O cidadão rico, o cidadão afortunado, aquele que estava com saúde, ele pensava o seguinte, Deus estabeleceu uma lei. Tem gente que conhece a lei não para obedecer, mas para tentar burlá-la. É o que se chama procurar uma brecha na lei. A pessoa não procura a lei para obedecê-la, para viver em conformidade com ela, mas para encontrar meios de burlá-la. Então tinha aqueles que diziam o seguinte, olha rapaz, fulano está na miséria, fulano está na desgraça, mas nós já estamos no 4º ano, ou no 5º, vai ter 1 ano só de trabalho. Se eu ajudar, se eu socorrer, eu não vou lucrar muito. Talvez ele nem consiga pagar em 1 ano aquilo que eu vou entregar como ajuda. Então, eu vou esperar passar esses 7 anos, né? Passar o ano do perdão. E aí, quando começar de novo, eu penso em emprestar. E Deus diz, não tenha esse tipo de atitude. Deus diz, não pense assim. Não encontre um meio de dizer, não vou, meu amigo, eu não posso te emprestar, porque está chegando o 7º ano. E aí, eu vou ter que te perdoar. Então você se vire, dê seu jeito, porque eu não posso
dar nada a ninguém, eu não posso ajudar ninguém. É glória a mim, louvado seja eu sou o único. Essa é a... para quem não chegou agora, eu estou lendo a Bíblia. É, a Bíblia é atual. Quando você lê, você diz assim, rapaz, mas que pode um livro desse escrito há 4.000 anos? E ele tem isso, ele fala isso com a gente hoje. Aí Deus diz assim, livremente lhe darás, e não seja maligno no teu coração quando lhe deres. Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda obra que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Lembrancinha para os teólogos da prosperidade. Enquanto vocês dizem e citam os teólogos da prosperidade, que todo cristão, que o povo de Deus não pode ser pobre, a minha autoridade é maior. Porque a minha autoridade é Moisés. Se bem que tem uma turma aí que diz que não foi Moisés, os chamados teólogos liberais, que nunca contribuíram com nada no cristianismo, só trouxeram desgraça, incredulidade, divisão, racha. Nem pregar o que creem pode. Então Deus deixa claro, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Sempre vai ter gente que, ou porque nasceu, ou porque teve mais inteligência, ou porque era mais trabalhador, por uma série de fatores, vai ter mais e outro vai ter menos. E a quem Deus dá mais, Ele espera que reparta e não que acumule, que a gente pare com essa cultura do acúmulo e cultive a cultura do repartir. Ele diz, nunca haverá, para vocês que são da teologia da prosperidade, sabe? Está em Deuteronômio, capítulo 15, o versículo 11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Isso ele está falando para o povo de Israel, a quem ele disse que o povo sempre seria cabeça e nunca cauda. Mas se todo mundo fosse rico, a quem nós iríamos ajudar? Como nós poderemos expressar a bondade, a generosidade, o fruto do Espírito? Ele diz assim, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da terra. Aí o Thompson, ele diz assim, embora a lei exigisse que os endividados fossem perdoados de suas dívidas a cada 7 anos, o amor exigia nada menos que uma atitude contínua de generosidade e misericórdia para com o pobre. Muita gente está do alto dos seus edifícios, do alto dos seus megas edifícios e megas escritórios, pensando só em lucrar, enquanto que tudo lá é de vidro e parece que ele não enxerga a pobreza, a miséria. Parece que ele não tem olhos para ver quanta gente está hoje sem habitação, na miséria, na pobreza. E Deus é contra isso. Eu sempre digo o seguinte, você pode chegar no restaurante e pedir o que quiser. Pedir a melhor comida, pedir
a melhor bebida, pagar, oferecer aos outros, chamar amigos, convidar, passar a noite inteira no restaurante, chamar o garçom quantas vezes quiser, exigir que se junte todas as mesas, pedir que o restaurante seja fechado só para você. Você pode fazer um monte de coisa. Agora tem uma hora, quando a conta chega. Aí é que a gente vai ver quem é quem. E eu quero dizer para todos que um dia a conta vai chegar. Isso se chama o juízo final, é o dia do acerto de contas. Deus tem 3 maneiras de lidar com a injustiça. Primeiro, ele avisa, olha, você vai prestar contas a mim. Aí muita gente finge que não ouviu. Não ouvi. Segundo, ele entra em juízo, como ele fez com a Síria, como Israel levado pela Síria, Judá levado pela Babilônia. Depois Deus diz assim, estou só anotando. Ele diz, seus pedidos eu estou só anotando. Você está gastando sua vida aí na farra, você está blasfemando, você não está nem aí para o pobre, você está enriquecendo, você está passando a perna em todo mundo, você é o espertão, até o espertão de Jesus. Mas Deus diz a você e a mim hoje, eu estou anotando. Tudo está na contabilidade celestial. Nada está escondido aos olhos daquele com quem havemos de tratar. E haverá o juízo final, onde a conta será apresentada. E aí o bicho pega. Então, vamos continuar, porque nós temos muita matéria ainda para ver. Então, havia também a libertação dos escravos. Como eu disse, muita gente lê a Bíblia e ela não entende. Como é que pode Deus permitir a escravidão? A escravidão em Israel, no mundo antigo, a maioria da população, 60%, era de escravos. De gente que tinha sido atacada e que sobreviveu, mas que passou a ser escravo. Então era vendido, era objeto, era coisificado. Mas em Israel havia uma instrução da lei que, em caso de uma desgraça, da perda da lavoura, de uma guerra, da perda da propriedade, da destruição, da devastação, de uma série de fatores, a pessoa viesse a empobrecer de tal maneira que ela iria morrer de fome. Então ela podia chegar a um patrício, a uma pessoa do seu país e dizer, eu quero ser teu escravo. Para que evitasse que ela e a família morressem de fome. E aquele, mesmo muitas vezes não precisando, tinha por obrigação de ajudar, de aceitar. Só que no 7º ano ele já sabia que iria perder aquele funcionário. Porque ele não ia, o funcionário não ia pagar mais. Com Deus é assim. E o povo diz, pastor, professor, por que Deus permite que hoje os ricos abusem dos pobres? Que patrões sem coração lucrem exacerbadamente em cima do pobre?
que uns estão cada vez mais ricos e outros estão cada vez mais pobres? A resposta é simples e direta. É porque nós rejeitamos a Deus e a sua palavra. É simples, nós rejeitamos a Deus e a sua palavra. E rejeitamos o que se chama teocracia, o governo de Deus, pela democracia, o governo do homem. Aí nós estamos vendo que o negócio não está dando muito certo. Então você não tem do que reclamar. Foi uma escolha nossa, nós não queremos viver nesse negócio de Bíblia. Nós não queremos viver debaixo do governo de Deus. Nós somos um país laico. E nem sabe a diferença entre laico e laicismo. Então, se quer viver segundo esse modelo, porque o que eu estou falando é o modelo prescrito por Deus. Mas nós achamos que a gente sabia mais. E aí a gente achou que podia se emancipar. E talvez você, com essa aula aberta, esteja achando que eu posso me emancipar. E aí está vendo aí que o negócio não está dando certo, não está dormindo. Preocupado com a bolsa, com a bolsa de valores. Então, o escravo hebreu libertado e recompensado. Quando um de teus irmãos hebreu ou hebreia te for vendido, 6 anos servir-te-á. Não é para sempre, não. No 7º, o despedirá forro. Está livre. Já pagou o que devia. E quando de ti o despedires, forro, não deixarás vazio. Deus está dizendo, ele já pagou o que devia. E você lucrou muito com o trabalho desse homem. Você exigiu até a última gota de suor. Então agora, você deve dar a ele aquilo que ele pagou a mais. Nada, nada, nada negativo de você querer lucrar em cima do pobre coitado. Comigo não é assim, eu não permito. Então Deus diz, olha, não deixará ir vazio. Liberalmente lhe oferecerá do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Ou seja, ele vai sair e ele vai precisar recomeçar. Tudo que nós temos hoje vem da Bíblia. FGTS, isso aqui está dizendo, você vai despedir a pessoa, você vai mandar embora, mas não vai mandar ele de mão vazia. Não, mas eu não assinei a carteira, já justamente para dar um pontapé nele. Deus diz, não, nananina não, quem dera nós andássemos segundo a vontade de Deus, nós éramos um mundo melhor. E você ainda pode escolher. E aí diz assim, lembrar-te-á de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje te ordeno. Deus está dizendo, você vai lembrar do tempo que você também estava na desgraça. Do tempo que você era empregado sem ganhar nada. E como eu tirei você do Egito, eu obriguei os egípcios a pagarem tudo o que lhe deviam. Então agora, você não vai esquecer de quem você é. Porque tem muita gente que quando chega no topo, esquece da escada por onde subiu. Ele não olha lá para baixo, para ver de onde ele veio. Então, todos nós, todos vocês que estão no topo, olhem para baixo, para ver de onde você veio. E que um dia pode voltar. Mas havia
uma escravidão permanente. Se porém ele disser, não sairei de ti, porquanto te ama. Então tinha pessoas que se vendiam ao outro, como escravo, para não morrer de fome, e por isso trabalhava ele, o filho, a mulher. Mas aí ele, no lidar com o seu senhor, o seu patrão, numa linguagem bem... lidando com o patrão, ele começava a gostar. As almas se uniam. O patrão era generoso, era bom, tratava com educação, com respeito, com carinho. A pessoa se sentia paternalizado, ou seja, ele não tinha um patrão, ele tinha um pai, ele tinha um amigo. E aí, quando ele já tinha medo do final daquele trabalho, o patrão era tão bom que ele tinha medo do final daquele trabalho. Então, quando estava chegando a época em que o homem ia dizer, ó, meu amigo, foi muito bom trabalhar com você, tê-lo aqui na minha casa, você e sua família, mas agora você vai sair a forro, eu sou um homem temente a Deus. Então eu vou ter que liberar você do serviço aqui. E a pessoa pensava, onde é que eu vou encontrar um patrão tão bom? Uma pessoa tão maravilhosa. Aí ele dizia o seguinte, porque havia esse item na lei, esse parágrafo, que era no caso de alguém não querer sair, gostar tanto do seu senhor, que não quisesse sair. Aí o que o senhor fazia? Levava para a porta da cidade, que era o tribunal, era onde ficavam os anciãos, as autoridades, e mandava que a pessoa dissesse, aí, diga para eles que você é da sua livre, espontânea vontade de querer ficar comigo, para sempre. Você, seus filhos, sua mulher, você quer ficar comigo, você quer ficar lá em casa, você gostou. E aí a pessoa dizia, havia uma investigação. Porque hoje nós temos muita lei, o Brasil tem muita lei. O que não tem é investigação para ver se essas leis estão sendo cumpridas. Então havia uma investigação. Rosalba, Deus abençoe, Gabriel, Deus abençoe. Havia uma investigação e, não é verdade, ele quer. Então, pegava-se uma sovela, aquela madeira com um ferro, furava-se a orelha e aí colocava-se uma argola, que era para dizer que aquela pessoa era escravo por amor. Por isso o salmista diz, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas as minhas orelhas furaste, se referindo a Davi e a Jesus. Dizendo, olha, nós somos teus servos, Pai, por amor a ti. Nós não queremos sair debaixo das tuas asas. Nós amamos o Senhor e não queremos e não podemos viver sem o Senhor. Só que tem muita gente hoje que acha que pode viver sem Deus. Se Jesus não podia, imagine eu, imagine você. Mas você é muito forte, você tem muito dinheiro, você é muito poderoso, você pode viver sem Deus. Eu não. Eu não posso e não quero viver sem Deus. Então quando você via na rua uma pessoa com uma orelha, com uma argola, você sabia que ela estava escrava para sempre, mas por amor. Por amor ao seu Senhor. A alma dela tinha encontrado pouso. Ela tinha encontrado um pai, um amigo mais chegado que um irmão. Que é o que a gente encontra em Deus, quando nós saímos da rebelião e nos voltamos para Deus em arrependimento e fé. Então, Deus fala da justiça social. Não pareça aos teus olhos duro despedi-los a fogo, pois 6 anos te serviu.
Então tinha aquele dono malvado, malandro, sempre existiu, que estava acostumado a lucrar nas costas daquele que tinha empobrecido, que gostava de ganhar com a desgraça alheia. E aí ele fazia o seguinte: quando chegava no 7º ano ele ficava triste. Vou perder a mamata. Vou perder. Como muita gente aí que ganhava dinheiro para fazer filmes e agora não tem mais. E você só vê estas pessoas chorando, porque não queriam trabalhar, queriam ganhar dinheiro, com a tal da lei Rua neles. Não é Rouanet, não, é Rua neles. A lei Rua neles acabou com a lei Rouanet. Aí a turma tá doida, porque foi rua neles, na mamata. Então Deus é assim. Por que o povo tem raiva do povo de Deus? Certo? Porque no meio do verdadeiro crente tem uns crentes que nem o diabo quer. Mas aquele que anda de acordo com a palavra de Deus incomoda. Então Deus diz, olha, 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Deus está dizendo, se você for fazer todas as contas, naquela época não tinha energia, não tinha água encanada, só dava o almoço. Ele te serviu pela metade de alguém que trabalha na diária. Você ganhou, você lucrou. Durante 6 anos você lucrou e você ainda quer mais, ainda acha pouco. Tem empresa que ganha 40 anos nas costas de um funcionário, de um bom funcionário. E aí ele está velho, agora demite, lucrou, coisificou a pessoa. Então vamos lá. Aí agora tem os primogênitos dos animais. Deus manda consagrar os primogênitos. Por quê? Porque muita gente pensa que é o dono da vida. Tem gente que diz assim, a vida é minha. Se a vida é tua, então não morra, por favor. Quando a morte vier te buscar, diga assim, parada, a vida é minha, eu morro se eu quiser. Você já viu alguém dizer isso? Eu adoeço se eu quiser? Eu morro se eu quiser? A gente faz um monte de coisa que não quer na vida. Porque isso mostra que a vida não é nossa. Eu já aprendi há muito tempo a nunca mais dizer não quero, não faço, não vou e não posso, porque acabo querendo, fazendo, podendo e indo. A vida é assim. Então, o que Deus fez? Deus tirou Israel do Egito. E Deus poupou os primogênitos, os primeiros filhos dos egípcios. E aí os egípcios, os filhos do Egito morreram, e os de Israel foram salvos, poupados. E Deus disse, olha, mas eu comprei os filhos de vocês. Todo primogênito é meu. Porque vocês são tão pecadores quanto eles. Vocês não são melhores do que eles. Olha aí a multidão de gente aí que é religiosa e que se acha melhor que os outros. Que diz a paz do Senhor para os irmãos e uma boa noite de salvação para os amigos. De onde você tirou esse versículo? Porque até hoje eu procuro e não encontro. Na minha Bíblia não tem. Tem um monte de gente que não sabe que você não se pertence mais. Paulo diz, nós fomos comprados por bom preço. O cristão não é autônomo. O cristão não é independente. O cristão é escravo, só mudou de senhor. Antes servia ao diabo, agora serve a Jesus Cristo.
E aí, quando você descobre que servir a Jesus é maravilhoso, que servir a Deus é maravilhoso, você faz igual aquele escravo, você diz, as minhas orelhas furastes. Você diz, pai, eu estou contigo, não porque eu estou com medo de ir para o inferno. Você diz, pai, eu estou contigo, não, porque eu estou com medo do Senhor me pegar lá na esquina. Não, eu estou contigo porque tu és tremendo. Porque eu nunca encontrei alguém tão maravilhoso que me tratasse tão bem. Então, eu quero estar contigo para sempre. Não pense em me desviar, não passa pela minha cabeça. Não dá para te trocar por um rabo de saia. Não dá para te trocar por um litro de bebida. Não dá para te trocar por uma farra, porque o Senhor é maravilhoso. Quem troca Deus por uma farra nunca conheceu a Deus. Então, o que acontece? Deus diz o seguinte: todo primogênito que nasce do teu gado, das tuas ovelhas, o macho, consagrarás a Deus. Então, desde o homem até o animal, em Israel, o primeiro era consagrado a Deus. Por isso é que Maria, quando teve o primeiro, ela levou para consagrar a Deus. Só era apresentado a Deus o primogênito. Muita gente hoje, e era um macho, muita gente hoje, por desconhecer a Bíblia, apresenta a menina, apresenta a filharada toda, mas só era o primogênito. Veja no meu vídeo aí sobre batismo na escola bíblica, onde eu mostro todos os textos. Que Jesus, o primogênito, foi levado ao santuário. Por quê? Porque Deus comprou os primogênitos de Israel. Então o primogênito pertencia a Deus. Aí Deus trocou os primogênitos pela tribo de Levi. Só que tinha mais primogênito do que gente na tribo de Levi. Então, quando nascia um primogênito, a pessoa era obrigada a fazer duas coisas. Ou ele resgatava, ou ele matava. Se fosse um animal, ele fazia isso. Se fosse um ser humano, ele tinha que resgatar só o primogênito. Então, como Maria e José levavam ao templo para apresentar ao Senhor. E tem muita gente que diz, está aqui, é o que Deus mandou fazer no lugar. O crente não se batiza. É verdade, a gente pratica batismo de convertidos. Mas esse texto aí, meu amigo, não é justificativa. A sua hermenêutica e exegese estão equivocadas, certo? Esse texto está falando desse texto aqui de Deuteronômio e de Levítico. E de Êxodo, onde Deus ensina que o primogênito pertence a ele. Então, Deus tomou a tribo de Levi para servir no sacerdócio. E, como tinha mais primogênito em Israel do que toda a tribo de Levi, aqueles que o número passava, Deus tinha escolhido, digamos, 30 mil. Tinha 35 mil tinham que ser resgatados. Então, o que se fazia? Levava-se ao templo e oferecia-se uma oferta. Se fosse rico, era um boi. Se fosse mais ou menos, era um carneiro. Se fosse pobre, era uma rolinha, um casal de rolinha, um casal de pombinhos. Então, quando Maria e José levam Jesus lá, você pode ver no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que diz assim, segundo a lei de Moisés. Segundo a lei de Moisés. Tem muita gente hoje que falta interpretação da Bíblia. Para ensinar a palavra de Deus e para ser um pastor, para colocar uma igreja e ser sério, não basta alugar um prédio, colocar um paletó, cantar algumas músicas e ler a Bíblia onde quer. Tem que estudar. Você já imaginou? Você está numa mesa de cirurgia para fazer uma cirurgia no peito, do coração, chega o cidadão lá, um grupo, anestesista, o cirurgião, os auxiliares, e eles dissessem, vamos fazer uma oração.
Nenhum de nós fez faculdade. Nenhum de nós estudou. O da cama, o da maca já ia dizer epa. Epa. José Teixeira, Deus te abençoe. O da maca já ia dizer epa. Nenhum estudou. Ele disse assim, mas não se preocupe que nós vamos orar aqui para que o Espírito Santo guie o bisturi, a faca de cortar. A pessoa se levantava da cama e corria. Dizia, você é doido. Como dizia, maluco, doido. Eu vou lá deixar vocês me cortarem. Mas muita gente entrega a sua alma, sua vida espiritual a gente que nunca estudou. A gente que interpreta a Bíblia a seu bel prazer. Um monte de gente que lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. A quem você está entregando seu conhecimento e a sua vida espiritual para que esta pessoa lhe edifique, te edifique? Então ele diz o seguinte, todo macho deveria ser resgatado. É por isso que Maria e José levaram uma oferta, porque Jesus era o primogênito, e o primogênito pertencia ao Senhor. Então, para ele não ser deixado para sempre no templo, que ele quisesse voltar para casa, ele tinha que ser resgatado. Eu e você somos resgatados pelo Senhor. Então o que acontece, para a gente concluir, havia 3 festas anuais. Capítulo 16, nós já vimos o 15. Capítulo 16 vai falar de 3 festas religiosas. Israel tinha um calendário religioso e um calendário civil. O calendário religioso começava entre março e abril, que era o mês de Abiv, ou Aviv, e que posteriormente passou a se chamar, depois que eles voltaram da Babilônia, de Nisan, ou Nissan. Não é aquela de carro, não. Nissan era o nome do primeiro mês do ano religioso. Então, o povo de Israel estava espalhado por todos os lugares da terra. Havia os judeus da diáspora, de fala grega, que moravam em outros países de cultura grega, e havia os judeus da Palestina, que haviam voltado com Esdras, Neemias, Zorobabel. Mas esses judeus de longe, aqueles que se tornaram prosélitos, que era uma pessoa de outra nação que tinha se convertido ao judaísmo, os tementes a Deus, aquelas pessoas que não haviam se convertido, não haviam aderido à religião, mas que gostavam, simpatizavam, gostavam da lei, da moral, dos bons costumes. Então Deus tinha determinado que todo homem temente a Deus, estivesse onde estivesse, 3 vezes por ano, ele tinha que vir celebrar ao Senhor, de onde estivesse. Subir a Jerusalém e celebrar ao Senhor. E a primeira destas festas era a Páscoa, era o Pessa. É o passar por cima. Daí essa palavra veio a significar, lá nos profetas, perdão. Passar ao redor sem ferir. Hoje o pessoal comemora a Páscoa com chocolate e coelhinho. Para quem vende, é legal. Mas a realidade está longe. Na Páscoa tinha cordeiro. Na Páscoa não tinha ovo, tinha um cordeiro e muito sangue. E a compra de pessoas, e não a compra de ovos de Páscoa. Então o que acontece? Nada contra o chocolate, nada contra... Eu não acredito nessa história, não sou bobo o suficiente para acreditar
que se comprar um ovo de Páscoa vai fazer mal, não. Só faz mal o bolso. Se você ensinar o seu filho, o grande problema é que não ensina o filho. Aí o filho acredita em Papai Noel, acredita em Coelhinho da Páscoa, aí depois vai acreditar nos malandros, vai acreditar no cara que não devia. Mas a culpa não é de quem inventou a Páscoa, de quem inventou o Papai Noel. A culpa é do papaizinho e da mamãezinha que não ensinaram o que era certo. E se você ensinar que a Páscoa era a morte do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o menino pode morrer de comer chocolate, mas ele vai para o céu, porque ele crê em Jesus Cristo. Se você não ensinar, ele pode passar a vida inteira olhando para o supermercado, assim, com aquele desejo, com a boca cheia d'água, com vontade de comer, mas com medo. Tem muita gente que é supersticioso, não religioso. Não tem problema nenhum em comer ovo de Páscoa, em Natal. Como eu disse, só tem problema pro bolso. Quem pode, pode. Então, o que acontece? Agora a gente tem que ensinar o que é certo. Havia 3 festas. 2 na primavera e 1 no outono. Que era a Páscoa, o Pêssar, que comemorava a libertação do povo de Israel do Egito, e que o anjo do juízo vinha e ele passava sobre, então ele poupava. Por isso é que lá nos profetas Deus diz assim, não passarei por cima. Aí tem muita gente que lê isso e diz, oh maravilha, Deus não vai passar por cima, porque ele imagina Deus como um rolo compressor. Aí ele diz, Deus diz, não passarei por cima. E ele diz, maravilha, Deus falou ao meu coração. Como, pastor? Como, professor? Deus falou ao meu coração. Não é porque eu abri a Bíblia, num texto, e tinha lá, jamais passarei por cima. E eu saí glorificando a Deus. Não, meu filho. Não passar por cima quer dizer não poupar, não perdoar. Na Páscoa, Deus passou por cima. Então, passar sobre quer dizer perdoar, poupar. Dizer assim, eu vou ter misericórdia de ti. Não passar por cima se tornou sinônimo de não vou passar por cima, não vou perdoar. Você vai arcar com as consequências. Por isso que ainda tem gente que diz, não precisa estudar a Bíblia. Religião sem instrução é a maior fonte de loucos. Vou dizer de novo, religião sem uma educação, sem uma orientação, sem instrução, é fonte de gente louca. Basta você entrar na internet, você vai ver um monte de loucura. Então tinha a Páscoa. A Páscoa era a primeira festa do ano, onde celebrava o cordeiro que foi morto, o sangue passado nos umbrais e na parte de cima, mas não no chão para ninguém pisar. E esta Páscoa simbolizava o Cordeiro Pascal, e a Páscoa simboliza Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, o que a gente chama na teologia de morte vicária, morte substituta. Ele morreu para nos comprar. E nós agora somos os primogênitos de Deus. Por isso que lá em Hebreus diz que a igreja é a assembleia dos primogênitos. Porque nós fomos comprados por Deus, pelo precioso. Pedro diz, não foi com ouro ou prata que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, na Páscoa, Deus mandou colocar o sangue e ficar dentro de casa. Quem tivesse obediente e cresce, não é porque o rapaz era bonzinho, a mulher era bonzinha, não. É porque o animal estava morrendo no lugar deles.
Deus salva a mim e você, não porque a gente é bonzinho, não porque a gente mudou de religião, não porque a gente era dessa e passou agora a ser protestante. Não! Não é o que eu faço, é o que Jesus Cristo fez. Não é o que você deixou de fazer, não bebo, não fumo. É o que Jesus Cristo não deixou de fazer. Ele morreu na cruz do Calvário e ofertou-nos gratuitamente a salvação. E aí na Páscoa, as pessoas estavam tremendo ali, o anjo da morte passando, havia grito em tudo que era casa, choro, mas na casa do judeu não havia. E muita gente pensa que é porque eles eram bons. Não, é porque Deus é bom. Se você foi alcançado, ou se você for com esta aula, é porque Deus é bom. Eu e você não prestamos. Se jogar no mato, o mato devolve. Tudo que a nossa mãe disse a nosso respeito, ela estava completamente equivocada. Nós somos ruins. O bom mesmo, o herói da Bíblia, é Deus. Então Deus diz o seguinte, olha, vocês, no dia, aconteceu no dia 14, no dia 15, havia uma festa dentro da outra. Era a festa dos pães ázimos, pães sem fermento. Para lembrar que o povo de Israel saiu do Egito sem dar tempo da massa fermentar. Eles saíram depressa. Não é todo dia que você é liberto. E aí, como eles saíram sem a massa, sem botar fermento na massa, saíram depressa, o pão era chamado de pão ázimo. Então tinha a festa de pão ázimo. Então começava a festa da Páscoa, no dia 14, no dia 15, começava a festa dos pães ázimos. Tiravam, e aí durava uma semana. A festa do Pêssah, onde Deus passou por cima, onde Deus perdoou. E agora, você ainda quer que Deus não passe por cima? Pois eu quero que Ele passe por cima. E Deus em Cristo passou por cima. Me perdoou. Porque Ele não perdoou a Jesus, que morreu no meu lugar. E aí tem a segunda festa, que é a festa das semanas. 7 semanas contarás depois da foice. Eram sempre festas ligadas à agricultura, à colheita. Então, é por isso que é chamada de festa das semanas. E depois foi chamada de festa do Pentecostes, que quer dizer 50º. Então se contava 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Depois do 49, 50. Por isso, chamou-se depois. Mas era chamada de festa das semanas. Por causa disso, porque se contava. Então comemorava-se esta festa de gratidão ao Senhor. Era a festa da colheita. E essa festa, ela vai apontar para o dia do Pentecostes. Se a Páscoa lembra-nos a morte de nosso Senhor Jesus em nosso lugar, a festa do Pentecostes que aconteceu logo depois, por causa da Páscoa, porque se não houvesse libertação, não havia a comemoração da colheita. Esse povo não poderia plantar, não poderia se alegrar com a colheita. Então, havia a celebração de agradecer a Deus e dizer, não fui eu, não foi a minha força, foi Deus que me deu. Como dizia o finado Lázaro, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então o que acontece? O povo reconhecia, hoje não se reconhece mais, hoje se pensa que o que se tem é fruto de muito trabalho, de muito suor. Sabe de nada, inocente, como diz o compadre Washington. Então o que acontece? O povo ia lá para celebrar ao Senhor. E essa festa aponta para o Pentecostes, onde Pedro pregou e houve uma grande colheita de quase 3.000 pessoas que se converteram. E aí nós temos
Naquela época, em março e abril, terminavam as chuvas, chuvas da primavera, e aí até setembro era seca, meu. Era todo mundo orando, Pai, mande chuva. Em outubro, que é a época do meu aniversário, lá as grandes chuvas caem em outubro. Então, nesse período não vai Israel. Depois de abril até setembro não é muito legal não. O calor é terrível. Tem muita gente que vai para lá e passa mal. Tá? Então, o povo fica orando. Então, em outubro, tinha as festas de outono. E a principal delas era chamada de festa Cristiano Martins, grande servo de Deus, meu amigo, meu irmão, companheiro. Então havia a festa dos tabernáculos. Era a festa que era conhecida também, diz assim, no versículo 16, 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar em que escolher. Durante a festa dos pães asmos, que te incluía a festa da Páscoa, a festa das semanas, que era a festa do Pentecostes, posterior, e a festa dos tabernáculos. Esta festa dos tabernáculos lembrava o tempo em que Deus sustentou o povo no deserto. E que eles não tinham uma residência, em que eles moravam em tendas. Então até hoje o judeu comemora essa festa, as 3 festas, de maneira um pouco diferente, mas comemora. Então o que acontece? A festa dos tabernáculos, assim, versículo 13, a festa dos tabernáculos celebrá-las por 7 dias. Então não era uma coisa de que a pessoa não se alegrava. Hoje nós temos umas festas horríveis, umas festas assim chatas, que você tem prazer em que elas acabem logo. Quando houveres recolhido na tua eira e do teu lagar, alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha, o teu servo, a tua serva. Epa! O que acontece é que devia incluir o escravo. Não era só a família. Deus eu dei para todo mundo. Eu abençoei a todo mundo. Tá chegando o Natal aí. Muitas empresas só dão Chester. Algumas mais generosas ainda dão. Mas Deus disse, olha, abençoe. Aquilo que eu te abençoei o ano todo, não fique só para você. Você é um cano, onde eu uso como instrumento de passagem para abençoar os outros. Aí diz assim, alegrar-te-ás, né? Teu filho, teu servo, tua serva, o levita, que eram aquelas pessoas que haviam sido escolhidas, aquela tribo, e que eles não receberam terras para plantar, e que eles dependiam dos dízimos do povo, da oferta do povo, porque o trabalho deles era só para Deus. Porque muita gente acha que você trabalhar na obra de Deus, isso não é trabalho. É como a gente que é professor. O pessoal pensa que dar aula não cansa. Não, você só ensina. Só. Você tem ideia de quantos livros eu leio para poder dar uma aula? De quantas noites eu passo acordado? Eu dormi muitas vezes 4 da manhã, pesquisando em hebraico, pesquisando em grego, lendo livro de todo jeito para poder dar uma aula. E você acorda cansado, porque do corpo, quando você faz esforço, você dorme e acorda restaurado, mas da mente não, meu amigo. Então Deus diz assim, o estrangeiro, o órfão, a viúva, você tem que lembrar de todo mundo.
E todos os que não têm, daqueles que foram marginalizados, excluídos dentro das tuas cidades. 7 dias celebrará a festa ao Senhor teu Deus, no lugar em que escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás. Sabe por que hoje nós não temos sido tão abençoados? Porque a gente pensa que tudo vem de nós, do nosso potencial, que nós somos maravilhosos e poderosos e que nós não precisamos mais de Deus, nós estamos emancipados dele. E muita gente só busca a Deus quando o portão está enferrujado. Aí a pessoa quer que aquele portão fique bem legal, sem fazer barulho, que alguém venha e passe graxa, aí ele fique bem maneirinho, levezinho. Então muita gente trata Deus assim: Deus, o portão da minha vida está enferrujado, gripou. Está difícil de abrir. E eu queria que o senhor desse aí uma mãozinha. Aí depois que Deus faz, a gente diz: tchau, muito obrigado, foi um prazer. Até o próximo ano, quando ele estiver enferrujado de novo. A gente não quer compromisso com Deus. Deus também não quer compromisso com gente assim. Então o que acontece? Ela disse: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, para celebrar as 3 festas. E ele diz assim: porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então muita gente que é avarento, que entrou na religião como um meio de vida, ela pega um texto desse, tira do contexto, porque a Escritura diz assim, a tradução da Arca ou da ARC, Almeida Revista e Corrigida, ela diz assim: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Aí a pessoa corta, edita, é igual televisão, tira só esse pedaço e diz: está aqui, você tem que dar dinheiro, porque a Bíblia diz: ninguém venha de mãos vazias. Isso aqui eram as festas de agradecimento, e esses sacrifícios representava o sacrifício maior, a dádiva maior, que era o sacrifício de Jesus Cristo e suas consequências, como família, paz, saúde, prosperidade. Tudo isso vem de Deus. E Deus, por que Deus estabeleceu essas festas? Para que Israel nunca esquecesse sair do Egito pelo poder de Deus. Tenho colheita pelo poder de Deus. Fui guardado e fui sustentado e mantido por 40 anos no deserto por esse Deus maravilhoso. Então tudo que eu tenho vem dele. Por isso, quando Paulo começa a compreender a palavra de Deus, ele vai escrevendo aos Romanos, e aí ele vai escrevendo sobre soteriologia, e aí ele não aguenta, ele começa a entender, coisa que muita gente não entende, ele começa a entender e ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então diz: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Cada pessoa tinha que trazer um sacrifício. Isto significa que eu e você não podemos chegar diante de Deus sem o maior de todos os sacrifícios, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Quando eu e você chegarmos diante de Deus, que não tem São Pedro lá na porta do céu, não. Essa história é equivocada. Quando eu e você chegarmos diante de Deus, nós temos que ter algo que justifique a nossa estada na sua presença. E Deus diz: ninguém apareça diante de mim
de mãos vazias. Você vai aparecer diante de Deus, vai chegar lá diante do Altíssimo com as suas obras. Você vai ter essa coragem? Ou você vai se arrepender, crer em Jesus Cristo, deixar de crer em você e chegar no céu e dizer: Pai, está aqui o sacrifício. Sacrifício perfeito, feito na cruz do Calvário, por Jesus Cristo. E aí você vai ver que ele se torna, como disse Paulo, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. E aí você vai começar a colher. Colher no caráter, colher na vida, na família. Tem tanta gente que vai para a igreja só para tentar colher dinheiro. E aí você começa a descobrir: eu não sou daqui. Assim como o povo de Israel estava no deserto peregrinando. Você sabe que você está no caminho. Aqui não é nosso lugar. Jesus disse: vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Aí você começa a descobrir: fui resgatado, recebi uma colheita, planto e colho, com a bênção de Deus, mas estou a caminho. Não fixo residência. Estou numa tenda. Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos a caminho do céu. E você? Você fixou residência aqui? Está preocupado só com as coisas daqui? Ou você mora numa tenda? Ou você descobriu o seguinte: eu sou peregrino. Eu busco a cidade que tem fundamento. Eu estou a caminho do céu. Eu estou na terra de passagem. Não vim para ficar. Nada vou levar. Como Paulo disse: nada trouxemos e nada vamos levar. Então nós estamos numa barraca. E Paulo fala desse nosso corpo como se fosse uma tenda. Ele diz: quando essa tenda se desfizer, temos no céu um corpo glorioso. E é para lá que nós estamos caminhando. Sempre com a ajuda de Deus, nos libertando do Egito, suprindo as nossas necessidades e nos ajudando na caminhada. Como diz Paulo, Deus em Cristo nos conduz em triunfo. Então esta aula vai ser gravada, colocada no meu canal do YouTube, Gilberto Rebouças, e você pode assistir. Se você quiser se matricular, porque essas aulas são dadas pelo Google Meet. Hoje foi uma aula aberta. É o Seminário Teológico à Distância, para gente que quer aprender da Palavra de Deus. Gente que quer conhecer a Deus, porque nós não estudamos a Bíblia. Não, pastor, não. A Bíblia é um meio, não é um fim. Nós estudamos o Deus que se revela na Bíblia. A Bíblia não é um fim em si mesmo. Nós lemos a Bíblia para conhecer esse Deus, para amá-lo, viver com Ele, para compreender, para buscar saber qual é a sua vontade e para buscar força nele, para caminharmos, para estarmos nesta caminhada. Nós não somos perfeitos. Nós estamos em busca da perfeição e nós estamos na estrada até chegarmos lá. Então, se você quer aprender mais de Deus, é terça e quinta, a partir das 20 horas. Você se inscreve e a gente manda um link do Google Meet. Então é 92, aqui é 85, Fortaleza, 9203-7604. 9203-7604. E também nós temos um canal no YouTube. Se nós chegarmos a 1000 pessoas inscritas,
nós podemos transmitir diretamente do YouTube. Então eu peço a você que, se você quer, lá tem 525 mensagens, aulas, sermões, estudos bíblicos. Agora é 526. Então você pode ir lá e ser abençoado. E é só se inscrever. Tem um nome vermelho, inscreva-se, você clica, pronto. Aí você clica no sininho para receber as novas postagens. E naquela mãozinha que é o like, que quer dizer gostei. Então você clica em se inscrever, clica no sininho lá, para quando eu postar algo novo você já receber. E clica também, certo? No like, gostei, porque aí ajuda a divulgar o canal, porque eu tenho um sonho. O meu sonho é levar a palavra de Deus para o mundo. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe toda a sua família. Fique com Deus. Então, você quer se matricular? Manda para o meu WhatsApp 9203-7604. Nós estamos terminando o ano, já pode começar o ano que vem matriculado. 85, aí você bota o 9 na frente, né? Aí 9203-7604. 9203-7604. Lindenberg Salmito, meu grande amigo, um abração. Estava esses dias com saudade de você, lembrando. Fui passando ali os amigos do Facebook e lembrei de você, pastor, amigo, querido do Ministério Abençoado. Que alegria, que bênção. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Essa foi mais uma aula do ESTAD, Seminário de Educação Teológica à Distância, para pessoas que não querem estar no seminário presencial ou que não podem, né? São ministros da Palavra de Deus, mas não tem tempo, a correria é muito grande. E assim, online, você pode assistir a hora que quiser, porque fica gravado. Então, fica lá no meu canal, vá lá e se inscreva. Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Aí você vai ver lá a minha foto. E você se inscreve lá, certo? E lá tem 526 aulas, sermões, estudos, né? Muita coisa boa para edificar sua vida. Então vai lá, né? E terça e quinta nós temos aula, só que a aula não é aberta, é pelo Google Meet. A gente faz uma aula aberta como essa para trazer mais pessoas para estarem estudando conosco. Então 9203-7604 é o WhatsApp. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Em nome de Antônia, Deus abençoe. Um abraço, Lindenberg. Deus abençoe, meu pastor. Fique com Deus, em nome de Cristo. Lembranças, irmã.